Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 4. E o assunto da lição é o Salmo de número 82. Deus fará justiça. A nossa, o nosso texto áureo é o verso primeiro do Salmo 82, que diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. E a verdade prática diz assim: Deus está presente na reunião dos poderosos da terra. E a nossa leitura bíblica é o Salmo de número 82, ele completo. São 8 versículos apenas, é um salmo pequeno, e nós vamos ler todos eles na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E eu peço para você, comenta aqui embaixo qual a versão da Bíblia que você mais utiliza. A versão mais utilizada nós vamos ler aqui na próxima aula. Pode ser a Revista e Corrigida, pode ser Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, pode ser NVI, NTLH, NVT, King James, de 1611 ou a nova versão atualizada, enfim, a versão que você tiver, nós leremos aqui, tá bom? Vamos ler na versão NAA. Hoje vou colocar o texto na tela também para você acompanhar. Diz assim: Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição ela tem 3 objetivos que eu vou ler para você aqui. Primeiro, identificar autor, data, classificação e função poética do Salmo 82. Segundo objetivo, reconhecer a autoridade divina acima de qualquer outra. E o terceiro objetivo, saber que Deus julga as autoridades que constituiu sobre nós. Então, o Salmo de número 82 falará a respeito da justiça divina de Deus, da justiça de Deus e das ações das autoridades, dos poderosos da terra. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico vai falar sobre aspectos gerais, incluindo o autor, título e data, classificação, dramatização poética. Segundo tópico fala sobre Deus e as autoridades, Deus Elohim, até quando a interpretação de Jesus. Terceiro e último tópico, parcialidade e juízo. Aqui dentro vamos ver juízes na antiguidade, juízes injustos e julgamento final. Amém? E antes de entrarmos no conteúdo da nossa lição, eu quero pedir a você, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual a sua cidade, qual a igreja que você pertence e ao final dessa aula eu peço a você que compartilhe essa lição, esse vídeo com as pessoas que você conhece. Pode compartilhar no grupo do WhatsApp, no seu Facebook, faça com que esta lição alcance mais pessoas, assim o evangelho vai ser propagado e você será um agente de divulgação da palavra de Deus, tá bom? Contamos com a sua ajuda, Deus te abençoe. Vamos lá, introdução. Hoje o saltério está aberto no hino 82, que é um salmo de Asaf, o festejado músico de Israel. Ele
comparece diante da orquestra do templo para reger uma de suas composições mais preciosas. Prepare o seu coração para receber a palavra ministrada por um levita consagrado a Deus. Ele é músico e profeta do Altíssimo. Esse é Asaf. Então vamos para os aspectos gerais. Primeiro ponto aqui, autor, título e data. O título em itálico do Salmo 82 indica que é o Salmo de Asaf. Isso aqui está no começo do Salmo, tá? Você já consegue identificar o autor do Salmo. Asaf foi um importante músico da tribo dos levitas que serviu no período dos reis, entre Davi e Salomão. Ele está presente no cortejo de Davi, quando ele levou a arca para Jerusalém. Ele aparece também quando Salomão transporta a mesma arca para o templo. A primeira referência é 1 Crônicas, capítulo 15, verso 19. A segunda referência é 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12. Ele tocava símbolos de bronze, que são os pratos, e dirigia e ensinava música, conforme 1 Crônicas, capítulo 25, verso 6. Asaf também era um profeta, conforme 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1 e 2. Os filhos de Asaf igualmente foram músicos e também profetas. Não temos data precisa deste salmo, que deve coincidir com parte da vida de Davi e Salomão. A data precisa da composição do salmo não temos, mas ele abrange o período em que viveu, obviamente, Asaf, que foi quem compôs esse salmo. Classificação, é o ponto 2 aqui do primeiro tópico. O Salmo 82 é classificado como um salmo sapiencial ou de sabedoria, didático, porque ensina o correto procedimento daqueles que estão investidos de autoridade. Por extensão, ensina preceitos de equidade e justiça a todos nós. O hino apresenta também certa natureza profética, pois contém voz de autoridade típica desse ministério e vaticina contra os maus juízes. Ao ler o Salmo 82, temos a impressão de estar lendo Isaías, por exemplo. Então, Asaf, ele traz essa voz profética no seu tempo e a sua profecia, ela vinha em estilo musical, né? Em um estilo de música. Ele não somente pregava, mas cantava a sua profecia, aquilo que Deus lhe entregava. E o terceiro ponto aqui, do primeiro tópico ainda, é a dramatização poética. O Salmo 82 é uma rica dramatização para comunicar a mensagem. O hino traz à cena uma antiga crença entre os cananeus do Oriente todo, na verdade, qual seja de um concílio dos seus deuses presidido por um Deus supremo, onde agora Elohim é quem preside a sessão. A partir desta cena inicial, o Salmo 82 avança na repreensão dos maus julgadores, classificando alegoricamente tais homens como deuses. Então, é uma metáfora onde as autoridades são consideradas deuses ou semideuses e são presididos dentro dessa reunião por um Deus supremo que aqui é chamado de Elohim, tá? E o segundo tópico da nossa lição vai falar sobre Deus e as autoridades, trazendo agora para o nosso entendimento e aplicando no nosso cotidiano. Vamos para o Salmo propriamente dito, a Escritura. E este ponto da lição aqui está baseado no verso 1 do Salmo 82, que diz assim, segundo tópico da lição, Deus e as autoridades. Primeiro ponto, Deus Elohim, e é o Salmo 82, verso 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Pode ser traduzido para Deus Elohim, está na assembleia.
ou na congregação. Deus é a referência é ele. No meio dos deuses, Elohim estabelece o seu julgamento. Segundo eruditos, Elohim, traduzido como deuses, é um substantivo plural utilizado não apenas para indicar a pessoa de Deus, porém de anjos e de deuses, como ocorre no versículo 6 deste mesmo salmo. A dramatização de Asaf é justamente esta: Deus, o Altíssimo, assiste na Assembleia dos deuses ou das autoridades, representados neste salmo pelas pessoas investidas de autoridade, como nós mencionamos agora há pouco. Então, não é como poderíamos dizer, uma idolatria às pessoas. Este salmo aqui, ele se refere, a palavra Elohim, se refere às pessoas que têm alguma posição de autoridade, como de governo, como uma autoridade militar, qualquer tipo de autoridade, governantes que governam sobre cidades, sobre estados, eles estão aqui reunidos, essas autoridades, e são chamadas de Elohim, traduzido como um Deus, por possuir o poder de decisão, por possuir a autoridade. E o eterno Deus, traduzido como é ele apenas, ele está presente nessa assembleia e ele assiste à reunião dessas autoridades. É disso que o Salmo está falando. Aqui no ponto 2, até quando? Então surge um questionamento no ponto 2, e é também baseado no verso de número 2, que diz assim: até quando julgareis injustamente e te tomareis partido pela causa dos ímpios? O verso 2 começa como uma locução adverbial de tempo. Até quando? O Senhor dos Exércitos pergunta: até quando homens maus procederão assim? Esta indagação é muito diferente da pergunta recorrente de alguns salmos que questionam a prosperidade dos ímpios. Aqui, o até quando ele vem como uma expressão de autoridade divina, então somente o Eterno pode estar fazendo esse questionamento. Então, entendendo o cenário, as autoridades estão reunidas para debater as suas decisões, o Eterno está presente e ele questiona até quando eles agirão em desfavorecimento dos necessitados, dos órfãos e dos mais fracos, e agirão em favor dos ímpios. Então, é um questionamento divino em cima das autoridades que estão governando de forma errada. E a gente pensa que isso aqui se prende ao passado. Mas não, Deus ele questiona o julgamento das autoridades atualmente. Então, essas autoridades que governam em favor dos ricos e dos corruptos, autoridades corruptas de um modo geral, elas todas irão prestar contas diante de Deus e serão todas julgadas pelo Senhor. Então, essas autoridades que governam de forma corrupta, eles irão pagar um preço alto por estar fazendo o que é errado. Terceiro ponto aqui dentro do segundo tópico, a interpretação de Jesus a respeito do verso 6 do Salmo 82. Eu disse, sois deuses, todos filhos do Altíssimo. É o verso 6. Aparentemente, a divinização bíblica de pessoas neste salmo não tem espaço para críticas sobre a Escritura, pois a palavra está falando apenas de princípios de autoridade, de certa medida, de delegação divina ou acerca da vontade permissiva de Deus sobre o governo. Jesus disse a Pilatos que nenhum poder teria sobre o Filho de Deus se do céu não lhe fosse concedido. E nessa mesma palavra apontou a culpa de autoridades religiosas que lhe entregaram ao governador da Judéia. Então aqui a interpretação de Jesus é a mesma, segue a mesma linha de pensamento. Aqui não significa que esses
filhos do Altíssimo são de fato aqueles que nasceram de novo. Não é essa a referência e a ideia. A ideia são pessoas que possuem autoridade, e essa autoridade veio de Deus, de governar. Então, essas autoridades podem ser autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, podem ser autoridades militares. Então, qualquer segmento de autoridade foi instituído por Deus diretamente ou indiretamente, e assim todos irão prestar contas a Deus pelo exercício do seu governo ou da sua autoridade. Ok, aqui a gente encerra o segundo tópico e vamos partir para o terceiro. Qualquer pergunta e questionamento, crítica, pode deixar aqui nos comentários, que nós vamos ler todos e vamos responder e assim crescer juntos, tá bom? Tive um problema com os meus microfones de lapela sem fio e estou usando esse de fio aqui. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, parcialidade e juízo. E o primeiro ponto fala de juízes na antiguidade. É o verso 3 até o verso 5 desse Salmo 82. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Precisamos nos lembrar que a figura de juiz do Antigo Testamento tem significado um tanto diferente daquele que conhecemos hoje. O juiz era uma pessoa respeitável que podia funcionar como um juiz arbitral. Naquelas sociedades primitivas, eles assentavam-se ou nas portas da cidade ou nas praças e eles podiam decidir questões do cotidiano. Tudo indica que Jó ele era um desses juízes como patriarca na antiguidade. Isso está referenciado no capítulo 29 do livro de Jó. Então, qual é a ideia? A ideia do juiz é ele ser justo, porque essa justiça e esse exercício de juiz, ele é uma extensão do poder divino. O juiz, naquele contexto, representava a Deus no meio do seu povo. E o seu julgamento, ele deveria ser no mais alto nível de justiça para que a ordem fosse estabelecida. Então, um juiz corrupto, ele não poderia ser aceito no meio da nação. Então, a ideia de juiz aqui é essa pessoa respeitável que traz a ordem e traz a justiça para os que precisam, igualmente para os necessitados, para os desamparados, para os fracos, para os necessitados que são órfãos e viúvas, que em meio a um sistema eles eram desamparados. Então, o juiz ele tinha que exercer essa autoridade. E para isso, ele precisa da palavra de Deus, que é o que nos conduz num julgamento e na reta justiça. Sem a palavra de Deus, não temos parâmetros para estabelecer justiça, para estabelecer aquilo que é certo e errado. Então, a palavra de Deus, a lei, a Torá, ela traz essa definição para nós. E um juiz, para ser justo, ele deve conhecer a lei de Deus. O segundo ponto aqui vai falar sobre os juízes injustos. É o verso de número 6. E disse, sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. É o verso 6 do Salmo 82. Na parábola de Jesus, que está em Lucas 18, o juiz iníquo arrasou-a consigo. Ele pensa, não temo a Deus e nem respeito a homem algum. É o verso 4 do capítulo 18 de Lucas. É exatamente assim nos dias de hoje. Então, atos injustos estão na base do comportamento de muitas autoridades. Julgamentos parciais defendem os ímpios e fazem reféns os inocentes, do que se refere o verso 2 e o verso 4. Então, Deus ele contempla da sua glória, dos altos céus, todo o comportamento humano. E essas pessoas que possuem autoridade, elas têm
a obrigação, a responsabilidade de favorecer aqueles que precisam. Isso não tem a ver com bondade, isso tem a ver com justiça. Devemos expressar a justiça de Deus diante das pessoas. E o terceiro e último ponto aqui da nossa lição vai falar sobre o julgamento final. É o verso de número 7 e 8 do capítulo do Salmo 82. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O juízo de Deus, o Altíssimo, está anunciado no verso 7 deste salmo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a palavra de condenação de Jesus em Mateus 25, 41. Será a sentença final. E qual é o argumento divino? Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então, aquele que investiu homens de autoridade e ensinou a todos nós o mandamento do amor, o argumento, ele argumentará, em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. O Salmo termina com um apelo a Deus para que complete a sua obra de juiz soberano e de todas as nações. Ele deve tomar posse, como também proferir a sentença para a verdadeira justiça, para que a verdadeira justiça prevaleça. O ponto final deste salmo aqui, ele, como nós lemos, ele apela à justiça divina, porque a justiça humana daqueles que deveriam exercer a reta justiça de Deus, eles falharam. Então, nós devemos ao máximo nos aproximar daquilo que Deus nos ensina, para assim exercer juízo e justiça diante das pessoas. E o juízo de Deus, a justiça de Deus está em amar o Senhor como Deus soberano e supremo, único Deus, e amar as pessoas como Cristo nos amou. Esses são os mandamentos de Deus. Todas as decisões tomadas pelas autoridades deveriam ser conduzidas, direcionadas por esses dois mandamentos. Se esses mandamentos estiverem diante das decisões tomadas, tudo fluirá de acordo com a vontade de Deus. E o oposto disso acontece, por isso o mundo está indo de mal a pior e a tendência é piorar. Porque a palavra de Deus está sendo ignorada e a justiça de Deus não está sendo feita pelas autoridades que possuem esse poder. E nós, como igreja, devemos ser, nós, como igreja, somos a única agência, o único órgão, a única entidade na Terra que tem o poder para exercer a vontade de Deus. As demais autoridades, elas não farão isso. Nenhuma outra entidade na Terra terá esse poder para exercer a vontade de Deus, que não seja a igreja. Então, é nossa responsabilidade. O mundo está mergulhado em trevas e eles precisam de uma referência. E a igreja é essa referência que o mundo precisa. Por isso que nós devemos devemos tomar a iniciativa de realizar a vontade de Deus e fazer com que o reino de Deus se estabeleça na terra. Não há outra maneira de estabelecer o reino de Deus senão pela palavra e pela justiça de Deus. Qualquer coisa que fuja e que seja contrário a isso não vem de Deus. É minha e sua responsabilidade, como filhos de Deus, fazer com que a vontade do Eterno seja feita. A aplicação pessoal diz assim: Deus não está inerte em relação aos abusos e iniquidades perpetradas por aqueles a quem investiu de autoridade,
podemos confiar que Deus fará a justiça. E assim como Deus faz a justiça, nós também devemos exercer essa justiça, não como juízes, porque Deus ele é o único juiz, mas nós devemos exercer a justiça como servos de Deus, como mensageiros de Deus. Devemos exercer essa justiça. Aqui nós encerramos a nossa lição. Peço a você que responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição, que tem 3 perguntas. Primeira, o levita Asaf serviu a Deus durante o reinado de quais reis de Israel? Segunda pergunta, a expressão Elohim, usada em relação aos homens, deve ser entendida como uma comparação a Deus em que sentido? E a terceira pergunta, qual característica se destaca no caráter dos juízes do Antigo Testamento? Tudo isso nós falamos aqui nesta lição, tá? Então responda aqui nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar em mais uma aula da nossa escola bíblica. Se você quiser a apresentação, os slides desta lição, comenta eu quero aqui embaixo, que nós vamos disponibilizar. O link das aulas das lições anteriores, 1, 2 e 3, está na descrição desse vídeo, você pode clicar e assistir, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.